seja bem-vinda, Andréia. Que bom ver vocês aqui. Boa noite. Agi, Laís, sejam todas bem-vindas. Que maravilha encontrar vocês aqui. Vou só fixar aqui o tema da nossa live. Quem já for chegando, coloca pra gente aqui, pra gente saber de que cidade vocês estão assistindo, né? De onde é que vocês estão participando. Então hoje a live, gente, eu senti que era realmente um chamado. E é um chamado tão grande que foi bem desafiador para eu estar aqui hoje, falando sobre essa temática para vocês, pra gente. Eu não costumo sentir dor de cabeça, hoje eu passei o dia inteiro com uma dor de cabeça muito forte, como se fosse para me segurar, para eu não vir aqui falar para vocês. Mas eu senti que era para eu ir além desse movimento e vim aqui compartilhar muitas coisas que eu aprendi, que na verdade eu conhecia, mas nem utilizava, sobre essa temática, né, da limpeza energética, desses vampiros espirituais. A gente vai conversar mais sobre isso. Vampiros energéticos. Oi, Juju, seja bem-vinda, meu amor. Boa noite. Energéticos. Vamos lá. Lilian, seja bem-vinda, Suelei. Lígia, amiga, seja bem-vinda. Essa dentista maravilhosa que também é cheia de caprichos manuais, né? Tá só aí. Amiga, seja bem-vinda, nós somos. Então, olha só, eu tava contando aqui pra vocês o quanto foi desafiador estar hoje aqui pra vir falar dessa temática pra vocês. Eu sou uma pessoa que eu não costumo ter dor de cabeça e hoje foi muito forte, muito desafiador. E ainda bem que eu tive tempo, né? Foi um dia bem tranquilo, eu me organizei realmente pra gente chegar nesse momento bem nutrida. E por volta de umas 5h30 da tarde, eu decidi tomar um medicamento, que é outra coisa que eu vou resistindo. Eu não gosto de tomar nenhum tipo de medicamento, para que amenizasse essa dor e eu pudesse estar aqui. Mas eu senti que existia uma certa força, uma resistência, como se fosse assim, não vai falar sobre isso não. E aí eu sinto, gente, que tem muita gente passando pelo que eu vou falar. E eu quero até que vocês compartilhem aqui comigo nos comentários se isso realmente está acontecendo com vocês. O que acontece? Eu comecei a perceber, vou até contar para vocês logo assim, quando eu trabalhei muito tempo em hospitais, e nesse período eu sempre me sentia muito cansada, eu tinha pensamentos, sabe assim, que eram bem desafiadores e eu não conseguia entender que aquilo vinha de uma bagagem energética que eu trazia daquele lugar que eu trabalhava. Geralmente, o profissional de saúde, ele se entrega a uma rotina exaustiva, onde você não tem tempo, você vive no automático, então você nunca tá olhando para aquela, você quer dar descanso pro corpo quando você tem a oportunidade. Mas da mesma forma que a gente precisa ter aquele cuidado, sabe, da limpeza, de tomar um banho, escovar os dentes, seja bem-vinda, tia Sônia, de cuidar do seu cabelo, de higienizar a sua roupa, de arrumar a sua casa, a gente precisa diariamente fazer essa limpeza dos nossos outros corpos, né? A gente tem essa energia em volta da gente, que a gente não vê, mas ela existe. E quando a gente nega isso, a gente começa
Em algum momento a gente vai ser chamado para olhar para isso. Eu lembro de uma vez, por que eu falei do hospital agora? Porque eu lembrei de uma vez que eu comecei a limpar fragmentos de alma, que é algo que a gente trabalha no Theta Healing. O que seriam esses fragmentos de alma? Seria uma energia, né, parte da nossa energia vital, que vai ficando em lugares, pessoas, né? Quando a gente tem, às vezes, situações de apego, sofrimento, a gente vai deixando pedacinhos da nossa alma ali. E a gente vai ficando cada vez com menos energia vital, a nossa energia, a energia da nossa alma. E certa vez eu fazendo uma limpeza de todos os lugares, hospitais que eu trabalhei, né? Trabalhei 5 anos no Hospital de Parnaíba, trabalhei quase 1 ano no HUT, trabalhei cerca de... Foi de 2008 até agora 2020 no Natan Portela. Então, assim, eu comecei a trabalhar essa limpeza. E sabe qual foi a imagem que me veio quando eu comecei a comandar a limpeza dos meus fragmentos de alma desses hospitais? Eu me vi num corredor super escuro, como se eu tivesse passando por cima de pessoas, várias pessoas mortas no chão, deitada, e eu passando ali por cima. Então, aquela energia, quando eu terminei de fazer essa limpeza, veio automaticamente o canto do coração para mim, que é um outro exercício que a gente faz no Theta Healing, que a gente faz no DNA avançado, é uma ferramenta do DNA avançado. Gente, eu comecei a liberar, na verdade não era nenhum choro, era um som muito semelhante a um choro de um peso que vinha na alma que eu carregava dali, daqueles lugares. E aí eu lembro bem que quando eu trabalhei em UTI, o que mais me torturava, além de ver pessoas morrendo, era aquele gemido, sabe? A pessoa com dor no leito, inconsciente, aquele gemido. Parece que aquele barulho, aquele som entrava ali pelos meus ouvidos e ficava gravado na alma. Então, pode ser que aqui nesse momento nem estejam profissionais de saúde aqui ouvindo o que eu estou falando, mas pode ser que você assista depois. Eu vi que tem uma dentista aqui, é minha cliente querida, 2, né, na verdade, tem a Lígia. Então, assim, tem profissional de saúde, sim, que sabe do que eu tô falando, sabe? Quando você coloca a mãozinha no campo do seu cliente, do seu paciente, você certamente já sentiu muitas vezes isso. Nossa, aqui o paciente tá com dor de cabeça, você sente, esse paciente tá com muito medo. Na hora que você coloca a mãozinha no campo dele, precisou acessar o corpo dele, você já sentiu aquilo que ele tá sentindo. E você pensa que isso é com você, que isso é seu. Então, eu senti que essa live vai te ajudar a trazer clareza, principalmente do que é seu e do que é do outro. Eu vi que a Renê chegou, seja bem-vinda. Coloca pra gente de que cidade você tá assistindo. Eu vi que as meninas também foram chegando, tem umas pessoas que são de outros estados, estão morando em outros estados. Vamos compartilhar aqui pra gente saber de onde é que vocês estão assistindo. A Mari, Rutinha, sejam bem-vindas. E aí, se você não cuida dessa parte energética, sabe o que vai acontecer? Se você se obrigar a continuar nesse emprego, nesse lugar, você vai adoecer. Com certeza. Isso aí é um caminho que não vai ter como fugir. E a outra coisa é que às vezes você vai deixar também, porque você nem entende, né, por que você se sente daquela maneira, mas você não aguenta mais. Então, quando foi em 2020, Natal, Teresina, Parnaíba, ai que delícia. Gente, eu tava simplesmente destruída. Eu comecei a ter burnout. Eu sentia pânico, eu passei umas 3 noites sem dormir. E foi aí que eu realmente vi que eu não tinha mais condições de trabalhar em hospital. E a bagagem que eu nunca tinha olhado, emocional, e o lixo energético mesmo que estava aqui,
era um peso que estava sendo trazido para a alma. Então, assim, nada vale, nada paga a nossa paz, não é verdade? E tá fazendo sentido para vocês? Alguém tá se sentindo assim, mesmo que não seja no ambiente hospitalar, no ambiente de profissionais da saúde, mas às vezes numa outra profissão, de que a sua profissão, esse lugar que você trabalha, essas relações do dia a dia, elas estão te consumindo tanto a ponto de você se sentir totalmente drenado. Faz sentido, né? Ó, muito bom. Ruth tá dizendo que faz sentido. Ó, a Juju, terapeuta, Juju, coloca a mão no corpo do outro, faz massagem, sabe bem o que é estar nesse contato com o corpo do outro, né? Então, eu vou contar pra vocês uma das coisas que eu tenho utilizado, por exemplo, na fisioterapia. Sempre que eu vou colocar algum equipamento, tocar esse paciente, eu lembro sempre, tava até conversando com a Ruth, com o Sebastião esses dias e contando também para eles como eu tenho feito. Eu lembro sempre que o corpo do outro é como se fosse uma casa. Quando eu vou adentrar a casa do outro, pelo menos é assim que a gente espera que aconteça. A gente vai pedir permissão, a gente pede licença para acessar aquele corpo, né? Para acessar aquela casa. Então imagina que a casa o corpo do outro é uma casa. É a casa, né? A morada da alma, do espírito daquela pessoa. Então antes que você vá até lá, você sempre lembrar de pedir permissão, acesso para tocar aquela pessoa. Eu até tava comentando esses dias com uma pessoa que algo assim, na saúde, gente, muitas coisas me tocaram e me faziam refletir. Eu ficava pensando, será que as pessoas não veem dessa forma? Não sei se a prática hoje é dessa maneira, se ainda é assim que acontece. Mas quando eu fiz o meu estágio, por exemplo, na maternidade, algo me deixava muito chocada. A gente ia para aquele campo de estágio, as mulheres já estavam ali extremamente vulneráveis num leito, ou tinham acabado de ter bebê, ou tinham perdido o bebê, ou alguma coisa tinha acontecido e a gente chegava lá e o profissional que acompanhava, no caso o professor de estágio, chegava e dizia, ó, agora você vai, sei lá, preparar a mama dessa mulher para ela dar de mamar, né, a questão do aleitamento materno. As pessoas simplesmente, gente, chegavam no corpo da mulher, tocava, sei lá, o seio daquela mulher, dizia que ia preparar, mas não avisava o que ia acontecer, não pedia permissão para tocar o corpo do outro, assim como a gente vê no momento do pré-parto. Aqueles toques onde faz uma fila de alunos, eu ainda não sei se é assim que acontece hoje, agora em 2022, mas acontecia. Uma fila de alunos. Cada um chegava e tocava, aquela mulher tocava o quê? No seu lugar mais íntimo, né? No seu espaço mais íntimo, sem, sabe? Você me permite, você me dá espaço para isso, sem pedir entrada, justamente, Ju, sem pedir entrada no sagrado do outro. Olha, gente, isso é muito abusivo. E observa como as mulheres têm sido desrespeitadas em todos os aspectos. E eu digo em relação à mulher, mas isso também vale para o homem. Se o meu paciente é um homem, eu sempre peço, gente, eu sempre peço licença. Então, assim, algo que não é porque os outros não estão fazendo, não é porque você parece que você é a diferentona. Quando você pede essa licença, quando você tem esse respeito pelo outro, pelo espaço do outro, como eu falei da casinha, quando eu entro e reverencio aquele lugar que eu estou acessando, eu venho sem nada dali. E aí, se eu não quero pegar uma energia daquela pessoa que eu estou tocando, eu já mentalizo, sabe o quê? Não sei se vocês conhecem o Ho'oponopono, né? Que eu sinto muito, me perdoe por favor, te amo e sou grato. Então eu imagino sempre que aquela pessoa que me procura para um atendimento, seja de Theta Healing, de constelação familiar, seja da fisioterapia, ela me procura, de repente, os nossos ancestrais já tiveram alguma coisa, né? Os ancestrais dela com os meus ancestrais, ou a gente um outro tempo e espaço, alguma coisa aconteceu para que aquela pessoa pudesse ali hoje estar buscando uma cura,
né? Seja física, emocional, espiritual, mental, através de mim como um canal. Então eu já mentalizo, eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grata. Enquanto eu tô ali usando um ultrassom no corpo daquela pessoa, no joelho, colocando uma plaquinha de TENS. Por quê? E sempre que entro, eu mentalizo. Aquilo que é seu fica com você, aquilo que é meu fica comigo. A gente não troca energia nesse sentido de eu entrar no campo do outro e roubar nada do outro, e nem de deixar o que é meu. E isso é tão legal, porque depois que a gente tem essa consciência, sempre lembrar que o espaço do outro é como se fosse uma casinha, e aqui eu entro e eu não quero nada daqui que não seja meu, e eu também não deixo nada meu. É muito... Começa, sabe, a estabelecer uma troca saudável. Onde ninguém vai roubar nada de ninguém. E nem você precisa deixar nada seu lá. E aí, observar esses ambientes, né, do porquê que você tem deixado ficar algo, ou do porquê que você tem trazido. Então, quando você é um profissional, aqui eu estou vendo vários terapeutas e profissionais de saúde também, isso vale para tudo, né? Se você trabalha muito com o público, observar por que você... Porque assim, gente, na constelação familiar a gente fala que se a gente sai de um lugar, se eu vou ajudar o outro, mas eu preciso sair do meu lugar, a ajuda, ela não é como se fosse assim, ela deixa de ter aquele lugar mais elevado da ajuda. Então a minha contribuição, ela precisa ser desde um lugar, do meu lugar de Elizabeth, filha, né, de João e Aparecida, neta, e aí, sabe, no meu lugar, sem tomar o lugar do outro. O que é que eu quero dizer com isso? A pessoa que te procura para um atendimento, a pessoa que te procura para receber uma ajuda lá no seu trabalho, seja no seu escritório, o que quer que você faça, ela tem recursos para lidar com aquilo que ela está vivendo. E aí, quando você faz demais pelo outro, você começa a tirar a dignidade daquela pessoa, a olhar para aquela pessoa com preocupação, como se ela não conseguisse resolver aquilo que ela tem para resolver. E você dá muito, entrega muito. Então, se a sua energia ficou lá com aquela pessoa, pode ter certeza que você olhou aquela pessoa, às vezes, como um coitado, como um pobrezinho, com aquele sentimento de piedade. E é aí onde entra o que a gente vai falar agora, que é sobre... A gente vê muito isso no DNA Básico, que é um curso do Theta Healing introdutório, que é sobre os ganchos psíquicos. O que acontece? Eu olho para... Por exemplo, uma pessoa chega para um atendimento, tá lá muito chorando, de repente aconteceu que essa pessoa perdeu alguém querido, ou que essa pessoa de repente vivenciou algo muito desafiador na vida dela, e aí ela tá lá, muito emotiva com isso, e eu olho e penso, nossa, né, sei lá, coitadinha, pobrezinha, ai... fulano é uma vítima, e aí você começa a olhar naquele, sabe, lugar mesmo de pena. Você começa a abrir o teu campo energético e se conectar a essa pessoa através de ganchos, né? De ganchos energéticos. E essa pessoa, sim, tem toda a liberação para acessar a tua energia e se nutrir dela, porque você abriu esse campo. Então, o que a gente... Quando a gente se coloca num lugar, né? Até na constelação a gente fala muito disso, de entrar num atendimento... sem a intenção de salvar o meu cliente. Eu deixo que o universo e o sistema familiar dessa pessoa entregue aquilo que é preciso ser entregue, sem que eu tenha a intenção de para onde é que vai esse atendimento. Isso a gente se coloca como um canal. Então, em qualquer lugar que você esteja, que você vá dar a sua contribuição, em qualquer área da sua vida, independente de qual é a tua profissão hoje, que essa contribuição seja... desse lugar centrado, sem essa intenção de salvar ninguém. Esse não é o seu papel, não é o meu, não é o de ninguém. E aí você começa a não ter que dar nada seu pra ninguém também, sabe? Porque se você se vê assim, tão salvador, você é o grande, é quase um Deus, né? Você se coloca lá no lugar de Deus e quer salvar o mundo. Então você vai ter que ter, como dizem, pano pra manga, né? Faz sentido pra vocês?
Tá fazendo sentido? Mari, seja bem-vinda. Que bom te ver. Milena, muito bem-vinda. Simone. Então, gente, esses ganchos, o que acontece? Ó, a Gi dizendo que faz sentido, tia Sônia, muito bom isso. Aí vocês vão dizer, Beth, você só apresenta os problemas, cadê a solução? Calma, que a gente vai falar sobre isso também. Mas vamos lá. Então, assim, quando eu falo como é que você abre para o outro lançar esses ganchos aí no teu campo, eu já tô também te dizendo como não fazer, né? É não olhar pro teu paciente, pro teu cliente ou pra pessoa que tá lá necessitando da tua ajuda como um coitado, é tirar esse olhar e ver que essa pessoa, ela tem recursos para lidar com a situação que ela tá vivendo. Uma outra coisa imagina um bonequinho, né, uma marionete, cheia daqueles fiozinhos. Imagina que aqueles fios lá que são utilizados para manipular aquele bonequinho é justamente os ganchos que você vai ao longo da sua vida entregando, porque aí não é só para clientes, não é só para pacientes. Isso acontece inclusive com as pessoas da sua família. Toda vez que você tem muito apego, toda vez que você tem muita questão dessa piedade, desse amor obsessivo, né, de tipo abrir para uma dependência, você começa a abrir espaço para que esses ganchos eles estejam ali e eles se fortaleçam, conectados com o quê? Com a tua energia. Então, sempre que a gente pensa na questão de obsessores, né, espíritos obsessores, eu também já venho te dizer que existem pessoas que elas funcionam ali na tua vida como um obsessor. Aquela pessoa que ela tá sempre demandando da tua energia, que ela tá sempre te alugando, que ela tá sempre querendo mais de ti, que ela entra lá mesmo pra te vampirizar. É aquela pessoa que a sensação que você tem é de que toda vez que ela chega na tua vida, ela tá querendo te roubar algo. Pode ser tempo, energia, pode ser dinheiro, pode ser... Isso é um tipo de vampirismo também. Então começa a observar se na sua vida você tem e tem alimentado esse tipo de relacionamento, seja a relação de casal, seja uma relação familiar, em que as pessoas chegam para te roubar aquilo que você tem. Pode ser tempo, dinheiro, paciência, boa vontade, enfim. Às vezes não é algo material, mas é energético, né? Tudo isso, dinheiro é energia, tempo é energia, então começa a observar. Então, a preocupação também abre o nosso campo para que essas pessoas se conectem com esses ganchos psíquicos. E deixa eu ver o que eu coloquei mais pra gente aqui. A piedade, né, que é o sentimento de pena. A raiva, o ódio também. E esse amor, né, como uma obsessão. O que acontece? Fragmentos da sua alma vão ficando com essas pessoas. Então, observa ao longo da vida. Imagina que hoje você tem, sei lá, mais de 30 anos e quanto você viveu dessa forma, deixando esse espaço para que muitas pessoas enviassem esses ganchos e você até hoje não olhou para isso. Imagina aí como você tá pior que um bonequinho, uma marionete, né? Bem pior. Um outro... Olha, muitas verdades, Renê. Que bom que tá, né? As fichas vão caindo e quando a gente vai trazendo para a consciência, a gente vai tendo oportunidade de corrigir, de curar algumas questões e de fazer diferente, né? Uma outra questão são os ataques psíquicos, que esses ataques, eles são formas, pensamentos, que muitas vezes a gente tá aqui, sabe, eu até coloquei lá na chamada pra live, aqueles sentimentos de que parece que tem 1000 pessoas falando dentro da sua cabeça, vozes, que você fica, isso não é meu, mas eu também não sei de quem é, e tá lá. E esses ataques, eles são facilmente recebidos de pessoas que você ama, que você não tem tanta proteção pra ela, sabe? Tudo que a pessoa disse, você sim, amém, amém, amém. Então isso é o que fica mais ali. Então pessoas que são queridas pra você, pessoas que é como se fosse assim, pra essas pessoas eu baixo a barreira, sabe? Então, vou te dizer um tipo de ataque. Quando você acha assim, nossa, eu sou incapaz mesmo, eu não vou conseguir.
E aí, se você fecha um pouquinho os seus olhos e sente de quem são essas falas, às vezes você vai lembrar de coisas que você ouviu de pessoas que você ama muito. Pessoas que você convive, né? Às vezes um pai, uma mãe, um irmão, enfim, vai vir pra você, um parceiro, alguém que lança essas ideias e você compra como verdade e tá lá buzinando na tua cabeça como uma fala, como se fosse um pensamento seu, e não é, tá? Então é mais ou menos isso para você entender o que seria ataque. Além disso, existem ataques de seres que eles são os obsessores, né? No Teta Healing a gente chama também essa energia de espíritos errantes, mas que eles ficam lá buzinando ideias terríveis, né? Porque a vibração dele é muito baixa. Então, assim, se você não quer se conectar com esses seres, nem quer que eles estejam no seu campo, o que é que você vai fazer? Você vai elevar a vibração das suas emoções, dos seus pensamentos, fazer um corte dessas energias negativas. Toda vez que você pensa em algo negativo, né? Você abre o seu campo, é como se a sua cerquinha de proteção, ela baixasse sua barreirinha de proteção e esses seres tivessem acesso à tua energia, ao teu campo. E aí me veio uma comparação de novo com a casa. Imagina que esse espaço teu de proteção é a casa, que tem um muro, que tem uma cerca elétrica, e que quando alguém vai lá, um ladrão, né, um ladrão de energia, e deixa um rombo, arrancou um pedacinho, um muro, arrancou uma janelinha para entrar, ou tirou um portão, esse buraco ele fica, esse buraco de energia. O mesmo acontece quando tem lá vários seres lá te drenando, já puxando a tua energia. E você precisa o que então? Além de eliminar esses contatos, esses fios e esses cabos energéticos, você precisa de novo fechar essas barreiras. E aí o que ajuda muito? Eu lembro que quando eu estava cursando anatomia intuitiva, lá a Havaiana tem uma parte do material que ela fala que quando você não sabe dar limites, você começa a atrair muitos parasitas para o teu corpo. Então, uma pessoa que tem verme constantemente, essa pessoa, né, parasitas de uma forma geral, né? Então, se você tem facilidade de adoecer com questões de bactérias, fungos, vírus, você é uma pessoa que vive constantemente passando por isso, as suas barreiras de proteção, elas são baixinhas. E aí significa o quê? Que se você atrai muitos parasitas, aí ela faz um convite pra gente, né? Você é a pessoa que tem verme constantemente, que tá sempre passando mal do intestino porque né, tem essa questão das verminoses. Começa a olhar quem são os parasitas na sua vida. Então, assim, eu vou te pedir pra fazer essa reflexão agora. Olha pra tua vida hoje. E se existissem pessoas que sugam a sua energia, como parasitas, aquelas pessoas que chegam, elas não contribuem em nada, mas elas estão lá para sugar, para tirar. Quem são essas pessoas? Só respira fundo. Se você sentir de fechar os olhinhos, pergunta de olho fechado e vem essa resposta. Toca o teu corpo e pergunta assim, meu corpo, aqui na minha vida prática, quem são essas pessoas, os parasitas na minha vida? Fecha os olhos, respira, deixa vir. E aí você pode abrir os olhinhos, provavelmente já vem rápido, o corpo da gente responde muito rápido sobre tudo que a gente perguntar para ele. Então conversa mais com o teu corpo, pergunta para ele do que ele precisa, né? De repente, o que uma dor significa, conversa com esse corpo que você vai perceber a sabedoria que ele tem. Veio para vocês? Com clareza, os parasitas da vida aí, conta pra mim, não precisa dizer nome não, só diz se veio sim ou não. Então, quer fortalecer essa tua barreira? Primeira coisa que eu vou te dizer, começa a ver se você tem muitos desafios em dizer não,
se você tem os seus limites estabelecidos, se você tem claro quais são os seus limites e os limites do outro. Eu percebo que algumas pessoas, elas têm um extremo desafio. Olha, Milena, conseguiu, né, Milena? Veio claro. Tem pessoas que têm um extremo desafio, por exemplo, inclusive deixa de se relacionar, de ter um relacionamento de casal, porque elas entendem que intimidade é invasão, que intimidade é perder o seu espaço, que quando você está num relacionamento de casal, você se anula. Por quê? Porque ela entende que é como se fosse assim, quando eu estou sozinha, eu estou protegida e eu tenho aqui uma certa clareza do meu espaço. Quando eu sou dois, ou seja, estou num relacionamento de casal, eu perco a noção de limite e me perco. Eu não sei e começo o quê? A me anular. E aí é como se eu desaparecesse. Então começa a observar que às vezes na sua vida você ainda está sem um parceiro ou sem uma parceira porque você tem medo de se perder. Quando você entrar num relacionamento, você tem medo de se anular porque você não conhece seus limites. Isso é muito importante. Por isso que eu sempre falo para todas as pessoas que estão, né, fazendo uma vivência, ou então quando a gente trabalha a questão de alma gêmea nos atendimentos individuais, que é muito importante que você, antes de iniciar um relacionamento, ou antes daquela sede de encontrar o outro, de encontrar o par, que você se conheça, saiba o que gosta, conheça os seus limites, saiba o que você não aceita, para você poder estabelecer isso. Quando o outro chegar, você saber dizer, olha, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto, para poder realmente, e o outro também dizer. Porque é um exercício bem grande, essa questão de você estabelecer e deixar que o outro também estabeleça, não é uma relação onde é mão dupla, não é só de um lado, né? Os dois conseguem fazer essa troca e comunicar as suas necessidades e realmente estabelecer esses limites. Então, o que você pode fazer para evitar ou minimizar essas perdas de energia para o outro e para ambientes? Então, conhecer os seus limites, saber dizer não e sair do automático também. Quando a gente está no automático, a gente não consegue perceber, sabe, pensamentos. Eu lembro muito quando eu trabalhava no Nathan Portela, às vezes a pessoa chegava perto de mim, quando essa pessoa colocava o braço aqui, a gente tava de jaleco, mas colocava o braço aqui, eu começava, tipo assim, a escutar o pensamento do outro, porque, a gente tá muito pertinho. Então, quanto mais aqui, tô vendo vários terapeutas, né, assim, já vi várias aqui. Priscila, seja bem-vinda, Verônica, Cristiane. Então, assim, o que acontece? Quando você chega muito perto do campo do outro e você é uma pessoa que tá com seus sentidos psíquicos mais abertos, você facilmente vai ler o pensamento do outro, você facilmente vai ler o campo do outro, porque tudo é energia, tudo se comunica. Então, o que acontece? Aquilo que eu falei lá no convite também, quando eu fiz um Rios para uma chamada agora, é que você não vai precisar ser essa pessoa solitária, sozinha, para se manter com a sua energia preservada. O que você vai fazer? Você vai começar a imaginar esse seu campo energético, imaginar essa casinha e aqui só entra quem eu autorizo. Então começar a desautorizar muitas pessoas que você foi autorizando ao longo da vida a fazer o que bem queria no seu campo, com você, na sua vida. É muito importante você começar a desautorizar, sabe? Se antes todo mundo podia chegar e olha aí. Isso diz muito, viu, André? Muito mesmo, muito, muito mesmo. Bocejos é sinal de limpeza. Tem gente que você chegou pertinho, você começa a sentir um ataque cardíaco, muito conectado às vezes com o campo mesmo do outro, né?
E aí, o que que você pode... A gente ensina sempre no Theta Healing de zipar o campo, né? De fechar o campo. Só que eu sinto que isso, na verdade, é muito importante, assim, diariamente você fazer o quê? Você... e antes que a gente vá para a parte dos exercícios do que fazer, eu vou falar só mais uma coisa. Observa se de repente, quando você mudou de um local de trabalho e foi para um lugar mais hostil, de pessoas que são bem desafiadoras, se você começou a ganhar muito peso, né, aumentar de peso corporal. Eu lembro que quando eu mudei, eu saí da faculdade, eu tinha 49 quilos. Eu fui gordinha na infância, até começar um pouquinho da adolescência, né? Até o iniciozinho da adolescência. Depois eu fui morar em Parnaíba e passei 5 anos lá. Desses 5 anos, eu aumentei 10 quilos. Então, tipo, quando eu voltei para Teresina em 2012, eu tava pesando 62 quilos, mais ou menos, né? Então, eu ainda engordei um pouco mais que 10 quilos. O que que aconteceu? Eu estava longe de casa, eu estava no meu primeiro emprego e que pra mim, aquele lugar da UTI era como se fosse um filme de terror. E que eu tinha que lidar com coisas que eu não conhecia. Eu via a morte de perto. Então, assim, era algo que eu lidava muito com perdas praticamente todos os dias. E aquela camada de gordura que foi se formando ali, na verdade, era para me proteger. O corpo sempre comunica, gente. Então, começa a olhar para o teu corpo, começa a ouvir o teu corpo e sentir o que ele quer te dizer com relação a tudo na sua vida. É um relacionamento de casal, por exemplo, mulheres, quando começam a adoecer constantemente, essa parte de candidíase direto, né, fungos de repetição, começa a observar o que está acontecendo na tua vida naquele momento. Só pergunta pro teu corpo, né, a partir daquele momento que começou aquilo ali, o que é que está acontecendo? Seu corpo está sempre comunicando. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai falar sobre como sair desse lugar de ficar puxando tudo o que é lixo energético pra gente. Se vocês têm pergunta, eu vi que a Andrea colocou aqui que se sente muito arrepio perto de algumas pessoas. Existe arrepio bom, que é como se fosse assim, confirmando a tua intuição, né? Geralmente eu sinto da forma que é um arrepio que ele não é muito forte, é um arrepio mesmo mais na pele, assim. Mas tem arrepios que eles pesam aqui. Eu não sei qual é o tipo que você costuma sentir, André, mas começa a observar. Que parece que vem um peso, uma força para sua cabeça. Aquele arrepio com esse peso na cabeça, geralmente é uma presença. E às vezes não é uma presença muito boa não, viu? Então começa a trazer, sabe? É forte mesmo que arrepia o couro da cabeça. Então começa a observar se isso te traz peso, se isso traz tontura. Geralmente a presença de um ser de baixa vibração, ele traz essa sensação de uma tontura, né? Dessa dor de cabeça mais forte que pesa assim, como se parece que essa energia quisesse meio que adentrar o teu chakra da coroa. Começa a observar isso. Eu tenho aprendido muito sobre isso porque eu passei por experiências que eu precisei aprender. Eu não olhava muito para isso, eu não acreditava em diversas coisas sobre energia, sobre espírito. E a gente vai trabalhando muito a questão dos nossos sentidos psíquicos e a gente vai vendo que a gente precisa olhar para isso. Então hoje para mim, se você não tem nenhuma ferramenta de terapia para fazer essas limpezas, eu vou te orientar que você procure dentro daquilo que você acredita. Se você é uma pessoa que é espírita, você vai procurar dentro da doutrina espírita. Se você é uma pessoa que é católica, dentro do catolicismo. Se você é uma pessoa evangélica, vai procurar dentro daquilo que é o teu conhecimento. Em todas as áreas tem alguém trabalhando. Gente, é o padre, é o pastor, sabe? Tem sempre alguém estudando sobre isso, essa questão de energia. Então, assim, eu percebo que a verdade, ela é praticamente única. O que acontece são os canais, que eles são diversas formas de chegar ao mesmo conhecimento.
E você precisa ter disciplina. Então começa a tirar um dia da forma que você tira para cuidar do cabelo, para pintar uma unha, para tomar um banho. Você vai começar a tirar um momento do seu dia para começar a limpar isso que há muito tempo você nunca olhou, como eu também não olhava. Então começar a fazer uma oração. Se você gosta do Ho'oponopono, eu sinto que é muito bom. A minha experiência com o Ho'oponopono é a seguinte, eu converso muito com a minha mãe e falo sobre isso. Mãe, a gente começa a fazer essa meditação, porque na verdade ela é uma meditação de limpeza de memórias. Sabe, vem tudo aqui para a superfície, porque para que eu limpe, isso precisa chegar aqui para poder sair, né? É como se fosse assim, eu tô tirando a sujeira debaixo do tapete para que ela possa sair. E aí, às vezes parece que passou um vendaval, um furacão na vida da gente para poder depois, dizem que o caos precede a ordem, né? Então, começa a observar que às vezes a sua vida tá bem bagunçadona lá, parecendo que passou mesmo um furacão, para depois vir a ordem. Então, assim, não se preocupe, procure se manter mais ou menos ali, não diria em equilíbrio, mas busque se centrar. E eu lembro da minha mentora, ela fala de uma coisa, que no olho do furacão nada acontece. Então ela diz assim, por mais que o furacão esteja ali, né, bem forte, em toda a intensidade dele, o olho do furacão em si, bem no centro, nada acontece. Então por isso que na constelação a gente fala muito dessa coisa do centrar-se, né, do estar no centro. Então é muito importante olhar para isso. Tira todo dia, né? Se você vai fazer um Ho'oponopono, se é a sua oração de limpeza. Uma outra coisa que eu gosto de visualizar para cortar todos esses cordões energéticos, esses laços energéticos que foram criados, é fechar os olhos, respirar profundamente e eu comandar. Dizer, né, conversar com essa fonte, dizer que todos aqueles cordões energéticos, laços energéticos que foram se formando em todas as minhas relações, que nesse momento eles sejam finalizados, cancelados. Se você sente que ainda fica, porque às vezes fica, né? Eu visualizo, às vezes aquele cabo ainda que tem uma resistência. Amo fazer o Ho'oponopono, né? A Gi falou aqui que adorou o tema da live. Então, o que acontece? Você imagina, às vezes, quando você pede para cortar, ainda fica. E ainda fica, assim, um cabo grosso. Geralmente, o que eu percebo é que depois que a gente limpa fragmentos de alma, isso passa. Ou então, quando você pede para rescindir, né? Para revogar aquilo que deu permissão para que aquela conexão acontecesse. Então, o que eu tenho feito? Eu vi que chegaram, as meninas tem, né, algumas que já fizeram curso de Theta Healing. O que eu tenho feito? Sempre que eu vou começar um atendimento, eu peço para fazer uma limpeza, eu faço sempre do meu campo, mas eu peço para fazer também uma limpeza do campo do cliente, ou quando eu vou fazer uma leitura energética, ou quando eu vou começar um curso, ou os atendimentos individuais. Eu sempre peço para limpar também o campo do meu cliente. Por quê? Porque eu vou acessar aquela casinha, se aquela casinha estiver muito cheia, né, de sujeira energética, eu posso trazer algo dali. Então eu peço logo para limpar. E aí, ao encerrar o atendimento, eu tenho verbalizado que todos os laços energéticos, cordões que ali se fizeram necessários para que eu trouxesse uma leitura, aquilo seja totalmente cancelado, encerrado, finalizado, cortado ali, que eu fico com o que é meu, a pessoa fica com o que é dela. Porque eu sinto que fica tão claro, tanto para o cliente como para mim, que encerrou naquele momento, aquela troca energética, ela acabou ali, sabe? E aí não fica mais aquela coisa de que às vezes ainda ficou algo para terminar, algo para finalizar. Não, aquilo encerrou, né? Aquela duração daquele atendimento, sei lá, foi 1 hora, 1 hora e meia, foi uma leitura energética, ela encerra ali.
Isso precisa ficar muito claro. É igual às vezes quando a gente vai fazer um contrato de qualquer coisa, né? De você chegar para o outro, olha, a minha contribuição é até aqui. Porque aí você não fica tentando dar mais e nessa pessoa tentando tirar mais algo dali. E aí você deu a sua contribuição da melhor forma, sem deixar essa brecha para ainda ficar algum tipo de conexão energética. Então, eu gosto também muito de utilizar, assim, foi algo que me veio durante esse tempo que eu tava aprendendo muito sobre essas limpezas, de imaginar um cilindro em minha volta, na cor azul, conectando o céu e a terra, e eu bem no centro desse cilindro e todos, não só o meu corpo físico, mas todos os corpos energéticos que me envolvem. E essa energia fazendo realmente uma purificação do meu corpo, né, do corpo físico e dos outros corpos, para que realmente essa limpeza, sabe, como um banho, imaginando uma cachoeira de luz, imaginando realmente essa energia banhando cada um desses corpos, purificando. É isso que você precisa sentir. Existem alguns banhos que energéticos também que podem ajudar, como o alecrim, né, para ajudar nessa limpeza do corpo físico e aí ajuda também nessa limpeza de energética. Você pode fazer isso do teu pescoço para baixo, e sempre observar, sempre que vier um pensamento que você sente assim, nossa, isso aqui tá muito estranho, é um pensamento assim, eu não pensaria isso. Você fecha os olhos e pergunta de quem é isso. E aí você devolve para a pessoa como partículas de consciência, partículas de amor, sabe? Fica com o que é teu, que eu fico com o que é meu, sabe? Assim, não vai ficar mais tomando, aceitando aquilo que é do outro, trazendo, puxando o que é do outro para você. Porque senão você vai adoecer mesmo. Começa a trazer essa relação de pura consciência com o teu corpo, com as tuas emoções, com os teus pensamentos. É uma forma de você viver também a sua verdade. Quando você deixa que a energia do outro, os pensamentos, as crenças do outro, elas te manipulem, né? Que essa energia funcione como se te manipulasse como uma marionete mesmo, você fica impedido de viver a sua verdade. Então começa a se perguntar, vem um pensamento bem terrível, que você diz, nossa, isso saiu de onde? Você pergunta, de quem é isso? E você pode devolver, não é como um castigo pro outro, não é... Mas deixa ele com o que é dele e fica com o que é seu, é só isso, é deixar, não pega nada de ninguém não, fica com aquilo que é seu e lembrar... A gente tá sempre enviando muita coisa pra luz no Theta Healing, né? A gente não manda pro outro, a gente não devolve. Mas tem coisas que a gente pode só simplesmente deixar com a pessoa. É teu, fica com, né? Eu não trago nada que é do seu campo pra mim, tá? Então, se você não tem o conhecimento do Theta Healing, se você não sabe como fazer essas limpezas, você pode... fazer dessa forma que eu tô falando. Imagina esse cilindro de energia, pede mesmo para que seja feito o corte com essas pessoas que você se relacionou. Você pode até fazer um exercício maravilhoso. Eu tenho recebido muitas clientes com a queixa de viverem relacionamentos abusivos, né, com parceiro mesmo. E com certeza esse parceiro, gente, não é a única pessoa abusiva na sua vida. E disso eu tenho certeza. Se você olhar para trás, a sua relação lá atrás, criança, já era assim. Ou com o pai, ou com a mãe. Alguém já te desrespeitava e abusava muito de você no sentido, sabe? De te invadir, de desrespeitar a tua criança. E você... foi levando isso pra vida. Você chega na chefia, é assim, né? Nos teus relacionamentos profissionais. Você chega no teu relacionamento de casal, vai ser assim. Então, começa a olhar todas essas pessoas que você vai lembrando, né? Vai ter gente que você não vai conseguir lembrar e você vai pedindo de olhinho fechado, se concentra. Imagina essa luz de purificação no teu campo e você vai pedir. Eu solicito que agora sejam cortadas, sejam revogadas todas as autorizações e permissões que eu dei para seres
nocivos, para seres que venham drenar a minha energia. Eu peço agora que tudo isso seja cortado, encerrado. E aí você imagina para frente e para trás, tipo assim, passado, presente e futuro, né? Então é como se fosse assim, toda a tua linha do tempo, que isso seja cortado agora. E aí você comanda de um lugar de quem tem autoridade sobre a tua própria vida. Você pode, merece decidir sobre a tua própria vida, de que você já não quer mais essas pessoas te sugando, de que você não quer mais essas energias de obsessores encarnados aí te drenando. Então chega, né? Eu acho que chega de deixar que o outro roube a tua energia, chega de deixar que o outro leve tudo que é seu. Chegou o momento de se posicionar e dizer: eu quero ficar com tudo aquilo que é meu, mereço que toda a minha energia vital esteja comigo, né? A todo o meu poder esteja aqui comigo. E aí você pode fazer esse exercício, tá? Quem é Theta Healer, a gente aprende fragmentos de alma, então você pode fazer constantemente, você pode limpar os fragmentos de alma, seus com o ambiente, seu com outras pessoas. Você pode limpar ataques e ganchos psíquicos, enviando tudo isso para a luz, trazendo isso, né, em forma de amor incondicional. Você pode enviar os espíritos obsessores e errantes para a luz, os caídos também, espíritos caídos. Você pode limpar o ambiente. A gente sabe que os ambientes, por exemplo, você comprou uma casa alugada, você comprou um carro alugado, os objetos, eles guardam formas, pensamentos de pessoas que viveram ali. Fica impregnado, que a gente chama de impressões fantasmas. E aquilo fica ali. Então, muitas pessoas relatam que quando tiveram no Pelourinho, né, na Bahia, que sentiram essa energia mais pesada. Tem igrejas, eu lembro de uma igreja, não lembro o nome, que quando eu cheguei em Salvador, eu lembro que tinha a imagem de Santo Antônio. Eu não sei se o nome da igreja era alguma coisa com Santo Antônio, mas eu desabei a chorar. Não sabia o que aconteceu. Eu simplesmente comecei a chorar naquela igreja muito. E era uma energia muito forte que eu não sabia explicar. E assim, gente, tem lugares que vão nos trazer essa melancolia, uma tristeza. É porque já tá ali essa informação. Então você que compra uma casa, que já morou família ali, que um carro que alguém já usou, de repente aconteceu um acidente, alguém atropelou alguém, alguma coisa aconteceu e isso fica, esse registro fica ali. Então é importante limpar, né? No curso de DNA básico a gente aprende sobre essas limpezas de materiais inorgânicos, de objetos, lares, casas, roupas. Às vezes a gente compra roupa que já foi usada, né? Tem pessoas que fazem isso, ou ganha um presente de alguém, alguém usou e não gostou, usou poucas vezes, e você tá lá com uma roupa que tem a energia daquela pessoa. Então você pode fazer essa limpeza para que você não seja afetado por isso. E quanto mais intuitivo você é, e quanto mais você tem essa conexão com pessoas e objetos de uma forma que você consiga ler, mais forte você vai sentir a conexão com essas informações que estão nesses objetos. Então, é lembrar que você pode sim fazer essas limpezas e daqui a gente já falou, né, tudo que a gente pode estar fazendo a respeito das ferramentas que a gente pode usar. Tem alguém que tem alguma coisa que vivenciou, daquilo que eu fui falando, e que de repente quer uma contribuição acerca disso, sobre essa temática que a gente está falando de limpeza energética, dessas conexões com as outras pessoas e com ambientes, que você tem alguma dúvida, que queira que eu compartilhe alguma orientação, me conta se fez sentido, se tem alguma coisa que eu falei que vocês lembraram aqui, que queiram compartilhar, fala pra mim agora. Fez muito sentido, André.
Marló, fez total sentido. Gente, uma outra... Eu entrei agora na live, mas queria saber sobre a questão do divórcio energético, como funciona. Karine, coloca aqui pra mim, só se você já fez alguma vez, pra eu saber, porque pode ser que pra eu entender o que é que você quer saber, porque tem muita gente que pergunta por que já fez e não deu certo. Eu quero saber se é mais ou menos isso que você quer entender. Só coloca sim ou não, se você já fez alguma vez. Fiz teta, mas não senti que deu certo. Maravilha. Então vamos lá. O que acontece, gente? Muito boa pergunta. Quando é que a gente, primeiro, está casado com alguém, a gente precisa fazer um divórcio energético quando a gente tem a crença de estar casado energeticamente com alguém. E isso acontece quando? Quando eu sinto que estou casada, quando eu sinto não, eu vou ver muitas vezes isso quando eu vou procurar manifestar um parceiro e aí nada acontece. Aí eu vou para uma terapia e descubro que lá tem alguém nesse lugar desse parceiro, só que de forma energética. Que esse alguém poderia ser o pai, a mãe, o filho, o trabalho. Sempre que alguém tá muito conectado com o trabalho, trabalha demais para não ter tempo de nada, só de cair morto quando chega em casa, é para você não ver algo, tá? É para você não se conectar com algo, você está fugindo de alguma coisa. Então, esse viver no automático é uma fuga, né? E aí, o que acontece? Você pode também estar casado com um ex-parceiro. E a maioria das queixas que eu tenho em relação a relacionamento de casal é o seguinte, Beth, eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de namorar. E aí, eu até, por exemplo, a pessoa chega pra mim com 35 anos, até os meus 25 anos, eu sempre namorei. Era namoro de 2, 3 anos, até que eu namorei uma pessoa. E depois desse término eu nunca mais encontrei ninguém. Vem, mas termina rapidinho, vem, mas de repente eu não sei o que acontece, quando eu penso que vai andar, desanda. E aí quando a gente vai testar a crença, eu estou casada com, e a gente diz o nome do cidadãozinho lá, do relacionamento quando ela tinha 20 e poucos anos que terminou, ela tá casada energeticamente com essa pessoa. E aí a gente precisa fazer o divórcio energético. E por que não dá certo, gente? Só fazer o divórcio energético. Muitas vezes não dá. Por quê? Às vezes eu tô presa naquele ano lá, ou naquele relacionamento, no tempo que eu me relacionei com aquela pessoa, por falta de perdão, por falta de liberação. Então, assim, o Theta Healing fala muito de que o perdão é a energia mais elevada que existe para a cura de qualquer relação, inclusive para manter a aura de qualquer relacionamento. E eu acredito muito nisso, né? Na constelação já fala muito de a questão de se sentir, eu perdoo ou me perdoo, é muito de um lugar de arrogância, né? Mas me vem muito claro que se a gente não consegue perdoar o outro, a gente também não consegue se perdoar. E se eu não me perdoo e não perdoo o outro, eu prendo o outro no meu campo e fico segurando aquela pessoa como se fosse assim, você precisa me ver, você precisa me reconhecer. Então, quando é que acontece, Karen, de mesmo fazendo um divórcio energético, eu não conseguir liberar aquela pessoa? É quando eu olho para aquela situação que aconteceu lá, que é o término, às vezes por uma traição, às vezes porque eu me senti desvalorizado, não reconhecida, ou quando o outro também se sentiu assim, ou quando você tem culpa pelo término. Então, assim, são coisas que sempre estão envolvendo essa liberação que tem a ver com esse ato de perdoar ou de se perdoar, que na verdade significa eu te libero e eu me libero. E aí eu só consigo liberar quando eu saio daquele lugar de tentar entender e aceito que aquilo
é como foi, né? E assim foi. Eu olho para aquele passado e digo, nossa, isso aqui realmente aconteceu, isso aqui me ensinou tal, por exemplo, eu olho para uma situação de traição. O que aquilo me ensina? Com certeza quando o outro erra com a gente, ou quando a gente erra com o outro, né? No caso do outro errar com a gente tá aprendendo sobre perdoar, sobre compaixão. E aí, se a gente conseguiu aprender, a gente consegue olhar pra frente, se liberar e liberar o outro. Se a gente não conseguiu aprender, sabe o que vai acontecer? Vai vir um outro cidadão com um comportamento muito semelhante para tentar ensinar sobre a mesma coisa, que é aprender a ter compaixão e perdão. E aí, às vezes vem a aulinha que ele vem dar é tão rápida que você vai só se ressentindo cada vez mais, porque quem vai chegando depois vem como se fosse assim, só para esse exercício que tá faltando fechar esse aprendizado. Eu não sei se faz sentido para ti, Karine. Então, assim, o que eu sinto de fazer sempre? A gente olha para essa questão, olha para o que a pessoa ainda está esperando para essa questão, então ela está olhando para o passado, por isso nada acontece aqui, ela não está no presente, então é no aqui e agora que tudo acontece. Se você está paralisada, congelada lá no seu passado, esperando entender por que o seu ex-parceiro te traiu, por que o teu ex-parceiro te abandonou, por que ele fez algo que te deixou se sentindo desqualificada, não reconhecida, você tá presa aqui no passado, lá naquele tempo, sabe? E aí, aqui, os presentes estão aqui, no aqui e agora. Mas você não consegue acessar porque você não está aqui. Você está lá olhando para o que a figura fez lá no passado. Então, quando você olha para essa figura lá do passado e você simplesmente diz, tá bom, já chega, né? Eu já perdi um tempão da minha vida olhando para essa história e eu agora entendo que isso veio para me acrescentar, veio para eu crescer, veio para eu aprender. Tá certo, agora eu te libero, pode ir, que você é um grande mestre, né? Infelizmente é desafiador da gente olhar dessa forma, mas é um grande mestre. E aí você libera essa pessoa e se libera. Porque essa energia, gente, assim, do não perdão, a gente tenta colocar o outro numa prisão, mas quem se aprisiona é a gente. De verdade, assim, não faça por ele, faça por você. Agora, toda vez que você sentir que tem alguma pessoa que você ainda não conseguiu soltar porque você se ressente, porque você tem raiva, porque você culpa aquela pessoa, você diz, eu não tô fazendo por você, eu faço por mim. Eu me amo tanto que eu não mereço ficar nessa prisão. E aí eu abro esse cercadinho que eu criei pra nós dois. E quando eu abro pra você, eu abro pra mim também. Essa questão da aceitação é até muitas vezes inconsciente. Porque muitas vezes não conseguimos perceber esses sentimentos. Mas é isso mesmo, sabe? Assim, eu sinto que só de te trazer isso agora, você vai conseguir olhar pra tudo isso de uma nova forma. Né? Eu sinto que, sabe, eu vou te dizer o que eu tô sentindo, assim, depois que eu falo isso. Eu sinto que o coração tava como se ele tivesse, sabe aquela roupa que isso paralisa, assim. Sabe aquela roupa que eu esqueci o nome. Corcelete, que aquelas mulheres usavam, que era bem apertadinho, que não dava nem pra respirar, que o peito ficava apertado, a cintura muito apertada. Eu senti que isso aqui abriu. E parece que agora eu posso respirar. Quando eu falei isso pra você, é essa sensação que eu tenho de que, nossa, soltou alguma coisa que tava no peito pra garganta, sabe? Liberou uma energia aí que parece que você consegue respirar melhor. Nem sei se faz sentido pra você, mas eu senti de compartilhar porque foi isso que me veio. Então, Laís, você chegou agora, eu não vi o momento que você entrou, mas a gente falou, né, sobre essas limpezas que a gente pode. Que linda, que bom que você veio, muito bom. Ó, sobre a limpeza energética, então assim, a gente usa de tudo aquilo que eu falei, que a gente vai se conectando com pessoas e ambientes, né? Você pode utilizar
limpezas de ataques psíquicos, de ganchos psíquicos. Você pode limpar ambientes físicos, né? Limpando essas energias de impressões fantasmas. Você pode também visualizar aquela cor que eu falei, o cilindro azul, pedir cortes de cordões e laços energéticos. Então, na verdade, e fazer aquilo que você acredita dentro da sua crença, né? Seja questões de orações, preces, né? O que você acreditar de oração de limpeza energética, tá? Tia Dulcineia, seja bem-vinda. A gente tá quase finalizando a live, mas vai ficar salva. Vocês podem assistir desde o comecinho, que ela tá bem interessante. E aí, usar essa limpeza, tá, Laís, como um hábito. Assim como você escova os dentes, toma banho, lava o cabelo, né, arruma suas unhas, de você fazer diariamente essa limpeza, porque todo dia a gente se conecta com lugares, todo dia a gente se conecta com pessoas e a gente troca essas energias. Eu lembro da minha mentora que ela diz uma coisa que é muito engraçada. Tem gente que tem medo de atender, né, com as terapias, medo de pegar energias do outro, quando na verdade até numa padaria ela tá pegando energias, então, e trazendo aquilo que é do outro, né? Numa simples saída para uma padaria, ela já se contamina com a energia do outro. Então, é você realmente ficar em vigilância no seu dia a dia. Não é quando você, é só quando eu vou lá no cemitério, quando eu vou num hospital. Não, gente, diariamente a gente é abordado. Eu vou contar uma coisa para vocês. Tem gente que traz... Tem gente que traz muitos desafios e você não tá pronto, por exemplo. Ai, Beth, eu tô passando por uma situação... Já aconteceu, eu vou contar pra vocês uma coisa assim, porque eu tô vendo muitos terapeutas aqui, Vanessa, que é psicóloga, né, que atende também com tarô. Então, assim, eu tô vendo umas meninas das terapias, então, assim, eu gostava muito de ajudar. Se a pessoa pedisse socorro, eu estivesse lá na rua dirigindo, eu ia dar um jeito de parar o carro e ajudar. Hoje, eu penso muito no que em mim também, gente. Assim, eu não tô aqui... sabe com o que eu comparo? Eu sou fisioterapeuta. Quando começou a pandemia, o Covid e tudo, a gente teve todo um aparato, a gente recebeu os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Então, a gente ia com avental, a touquinha, uma máscara N95, luvas, todo aquele cuidado, tudo aquilo era descartado. Como é que eu vou para o campo da outra pessoa, trabalhar com energia, acessar algo que muitas vezes está sujo mesmo, né? A gente não pode fingir que isso não acontece, porque acontece. Então, é como se fosse uma pessoa ali que tem uma contaminação no seu campo. Imagina lá, o paciente com Covid. Imagina lá o meu paciente com essa contaminação energética. Aí eu vou, acesso lá desprotegida, né? Porque a pessoa me pega lá na rua. Beth, aconteceu isso. Como eu vou dizer pra vocês, eu já recebi gente que tava lá, cheia de obsessor, passando por ataques e queria que eu resolvesse. Eu digo, gente... Tem gente que trabalha com isso, só com isso, entende? Assim, tem casas espíritas, tem profissionais, pessoas, e quando essas pessoas vão, quem conhece, sabe que eles não trabalham sozinhos. Tem a pessoa, que é o chefe lá do centro espírita, e uma equipe toda lá para dar suporte. A pessoa querer me pegar na rua para ir tirar um obsessor do campo dela eu nem conheço, nem trabalho com isso, sabe? Assim, a técnica que eu conheço é o Teta Healing, que a gente fala desses espíritos errantes, porque é uma coisa que você precisa limpar do seu campo e do campo do seu cliente antes do atendimento, mas que não é minha função, sabe? Trabalhar com isso. E aí eu digo, gente, pera lá. Aí você tá num lugar desprevenido, você não se preparou para esse tipo de atendimento, você nem estudou sobre isso e você vai tentar ajudar uma pessoa e vai se prejudicar muito. Então, assim, as ordens da ajuda, né, que a gente vê na constelação familiar, gente, é muito importante. Não saia do seu lugar na tentativa de ajudar o outro. Às vezes a sua intenção é muito boa, mas ela excede aquilo que é da tua competência. Então não saia da sua competência, começa a cuidar do seu campo, da sua energia,
Não se coloque. É como se fosse assim. Sabe lá quando a gente tá num avião que dizem coloque primeiro a sua máscara, depois a máscara do outro? Não se abandone para ir a salvar o outro. Você vai, é como se fosse assim, eu vou tirar o outro, vou desafogar o outro e vou morrer afogada. Então assim, começa a olhar para isso, cuidado, muito cuidado, assim. Quem trabalha com energia é algo que é invisível, gente, mas que a gente sente. E esses ataques, eles existem. Então assim, honre a proteção do campo físico e do campo energético, espiritual, mental, emocional de vocês. Não façam isso, porque eu já sofri isso, sabe, assim, de buscar ajudar de qualquer lugar que eu tivesse, e eu já sofri duras penas por isso. Então, assim, muito cuidado. Eu senti muito, assim, como eu falei pra vocês, senti muita dor de cabeça antes de vir pra cá. Eu senti que algo me segurava para que eu não estivesse aqui dizendo o que eu disse. Então, assim, eu sinto que é a live mais preciosa que eu já fiz até hoje. Aqui tem muito ouro para vocês, para quem quiser, para quem tava precisando acessar. Cuidem da energia de vocês, gente. A gente vê muito físico, é o que a gente consegue ver e pegar, né? Ver com os olhos físicos e pegar. Mas a energia conta muito. Às vezes você tá aí paralisado no seu trabalho e não consegue caminhar e sair do lugar simplesmente porque você tá cheia de encosto aí, que não vai te deixar trabalhar, que não vai te deixar ser um canal de contribuição para a luz. Então, eu sinto que, sabe, o recado tá dado, sim. Eu só vou ler aqui alguém que colocou. Tá, Nandra Marques, que linda! Precisamos combinar nossa aula. Vivi um amor muito intenso em 2016. Hoje vivo uma vida e ele também. Mas até hoje somos presos um ao outro. Olha aí. Você pegou a explicação, tá, Nandra, que eu dei pra Karine? É olhar o que é que vocês ainda esperam do outro. O que é que ficou pendente em aberto aí? Para que a gente receba o novo, a gente precisa encerrar o velho, a gente precisa fechar o ciclo anterior. Eu só consigo ir para o novo quando não tem pendência aqui no... Sabe assim, se eu tô apegada ao velho, não tem espaço para o novo. Se eu... imagina um guarda-roupa dos meus... Eu tenho 40 anos, imagina esse guarda-roupa que se eu continuasse guardando roupa de 15 anos até hoje. Imagina lá que eu tô com tudo e não me desapeguei de nada. E aí, o que acontece? Eu simplesmente... não tem espaço pro novo, gente. Não vai dar mais para comprar roupa, não vai dar para receber um presente, porque tá lá cheio de coisa que não serve. Então, assim, quando você tira, sabe assim, aqui quando eu não encerrei um relacionamento do passado, quer dizer que eu ainda tenho uma janelinha, uma portinha aberta para aquela pessoa, como se fosse no fundo, ei, se algo der errado aí na tua história, você não encontrar ninguém, lá pro final da vida a gente se encontra, eu ainda tô te esperando, né? Então começa a resolver isso para que o próximo chegue, sabe? Para que a fila ande, para que você receba esse novo, para que o novo chegue, para que você se relacione de uma nova maneira com o seu relacionamento de casal, com outras pessoas, né? O velho vai trazer repetição. Então, assim, se você tá pronta para viver, quer se presentear com o novo, você precisa se abrir para o novo. E esse novo pede espaço, é tirar o que não serve mais. As mágoas, né? As raivas. Karen, aí limpando tudo aquilo que, sabe? Inclusive presentes que, sabe? Fotos, desapegando, encerrando mesmo esse ciclo. Olhando, eu te deixo ir, né? Você não é excluir a pessoa, você faz parte. Aqui no passado, essa pessoa sua, se você namorou 10 anos, você não vai excluir esses 10 anos da sua vida. Né? Você vai olhar, honrar tudo que você aprendeu. Quem era a Karine no começo desse relacionamento? Quem era a Karine 10 anos depois, quando esse relacionamento terminou? E olha que a Karine muitas vezes saiu de um lugar de uma menina, de uma adolescente para uma mulher. E olha essa construção, olha esse crescimento. Então é honrar tudo isso que você aprendeu e seguir em frente. E com toda essa bagagem dessa mulher para o novo relacionamento. É uma grande contribuição, tá? Gente, a gente hoje superou, né? A gente já tá com 1h16 de live, então a gente vai encerrar. Eu vou abrir uma caixinha agora,
E eu quero que você, eu vi que a temática de relacionamento de casal foi esquentando aqui, é algo que eu amo trabalhar. Eu vou deixar uma caixinha agora, nesse momento, e a gente vai acolher pra gente fazer a temática das próximas lives, tá? Então eu vou abrir agora uma caixinha, deixa lá a tua sugestão de tema. Provavelmente vai ser sobre relacionamento de casal e a gente pode estender no outro encontro, né, essa questão, falando sobre relacionamento de casal. Tem vários cursos, Alma Gêmea, você e seu parceiro, os cursos da constelação também, que trazem muitos, tem né, vários cursos sobre questões de relacionamento de casal, algo que eu gosto muito de trazer essa contribuição, tá bom? Agradeço a presença de todos, muito obrigada, Loki, live maravilhosa, Renê, Karine, Eli. Muito bom ver vocês, tá? Vai ficar salvo se você sentir de compartilhar com alguém que você conhece. E outra coisa, gente, hoje foi o lançamento da turma de abril, o curso DNA Básico Online. Vai ser dia 22, 23 e 24 de abril. Vai ser uma sexta-feira à noite, começando às 19 horas, vai até às 22. O sábado e o domingo de 9 ao meio-dia, de 14 às 18. Então, assim, se você se interessou também por essa temática, lá a gente vai falar sobre a alma gêmea, como manifestar a alma gêmea, como limpar essas crenças que te impedem de encontrar esse parceiro mais compatível, as limpezas energéticas. Então, assim, é um curso muito profundo, apesar de ser o introdutório do Teta Healing, tá? Então, se você sentir de vir pro curso, fala comigo que as inscrições estão abertas. Beijo, boa noite, até a próxima quarta-feira, na próxima live. E eu vou deixar a caixinha agora. Lembra de passar por lá para dar a sua sugestão. Beijinho. Tchau, tchau.